Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química e bora resolver esse exercício junto aqui, tá? Esse exercício pede que a gente encontre, né? A gente tem que afirmar quais são as substâncias X, Y, Z. E a gente vai afirmar quais são essas a partir das ligações que elas estão fazendo. Como que eu vou, então, olhar para isso? Eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma ligação iônica, molecular ou metálica, molecular também a gente pode chamar de covalente, tá? A gente encontra propriedades nos compostos que realizam determinadas ligações, propriedades que são válidas para eles. Por exemplo, ó, quando eu falo um composto iônico, ou seja, está fazendo ligações iônicas, quais são as propriedades que englobam esses compostos que fazem ligações iônicas? Por exemplo, eles podem conduzir eletricidade se eles estiverem em dois momentos, ou no estado líquido ou solúvel em algum solvente, né? Por quê, né, gente? Quando a gente conduz eletricidade, aqui pensando nessa parte apenas, tá? Tem outra forma de conduzir eletricidade, mas vou falar aqui. A gente precisaria de íons livres, né? Então, quando eu tô no estado líquido, eu tenho os íons livres no composto que faz uma ligação iônica, tá? Pensa no sal, por exemplo, tá? O sal, quando ele está no estado sólido, que são compostos que fazem ligações iônicas, o retículo dele tá bonitinho, formadinho lá. Então, eu não tenho íons livres. Agora, quando ele já está no estado líquido, esse retículo é quebrado e eu passo a ter íons livres, tá? Íons positivos e íons negativos. Então, esses íons vão poder conduzir corrente elétrica. Outra forma de conduzir corrente elétrica é esses compostos serem solúveis em água, porque lembra que a água, por exemplo, vai solvatar esse composto produzindo uma carga positiva e uma carga negativa relativa a esse composto. Então, sempre quando eu pensar em condutividade elétrica, aqui eu tenho que pensar na possibilidade de íons livres em solução, beleza? Ou íons livres no caso de estado líquido, fechou? Para compostos iônicos, tá? A gente vai interpretar isso para os outros compostos também. Então, eu te dei um exemplo para a gente começar a analisar como que a gente vai utilizar as propriedades das ligações para identificar quem é o X, o Y, o Z. Outra coisa importante também que a gente pode lembrar, né, que compostos iônicos e compostos metálicos apresentam temperaturas de fusão e ebulição muito grande. Então, aqui, ó, a gente já olha para o Y e para o X, já pensando que possivelmente um desses dois, ou um vai ser metal, ou o outro vai ser estará realizando uma ligação iônica, tá? Vai ser um composto iônico. Então, vamos começar analisando o Y e o Z, ó. Vamos olhar lá. Ó, o Y, ele tem uma temperatura de fusão muito alta, muito alta. E fala que a condutividade elétrica dele é elevada e é insolúvel em água. Vamos olhar o Z, ó. O Z tem uma temperatura de fusão também muito alta, só que ele só vai conduzir corrente elétrica se ele estiver fundido, ou seja, no estado líquido, ou dissolvido em água, que é o que eu acabei de falar da característica dos compostos iônicos, né? Que eles só vão conduzir corrente elétrica se estiverem fundidos ou dissolvidos na água. E aí fala que ele é solúvel em água. Então, gente, o Z só pode ser um composto iônico, tá? Que isso nos deixaria, ó, a gente já mataria a questão, na verdade, né? Já nos deixaria com a letra C, porque é o único que a letra Z corresponde ao composto iônico. Mas a gente pode confirmar se os outros seguem o que a alternativa nos diz, tá? Então, ó, gente, bate, né? Porque, ó, vamos olhar aqui, ó. 1.600 graus, a gente sabe que os metais têm temperaturas de fusão e ebulição muito grandes e conduzem corrente elétrica. Os metais conduzem muito corrente elétrica. É por isso que a gente usa os metais, né? Para conduzir as correntes do nosso dia a dia, né? A gente usa esses metais. E você já pensou algum metal, um alumínio solubilizado em água? Já pensou se isso acontece? Não, isso não acontece. Isso não vai acontecer. Então, aqui a gente tem características que envolvem um composto puramente metálico. Então, a gente já encontrou a ligação metálica aqui. Tá, e o último vai ser a molecular, que compostos moleculares geralmente têm temperatura de fusão e ebulição menores, não vão conduzir corrente elétrica, tá? Porque a maioria dos compostos moleculares não conduzem, tem as exceções, mas a maioria não conduz. E neste caso, é solúvel em água, tá? Então, a questão fica resolvida desta forma. Galera, espero ter ajudado vocês. Bons estudos e tamo junto!